Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Quartinho Espírita. Espero que estejamos todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços que têm a ver com autoconhecimento, compreendermos o próximo, mas também compreendermos a nós mesmos. Todos temos as nossas dificuldades, os nossos desafios. Isso nos coloca diante de duas atitudes: ou cruzamos os nossos braços e culpamos os outros por sermos infelizes, ou assumimos a responsabilidade e arregaçamos as mangas e vamos trabalhar com Jesus, lembrando do jugo suave, mas também da constância, da perseverança em reparar os nossos erros. Por isso, elevemos nossa mente a Deus e peçamos: Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Ajuda-nos a vencer esses séculos de sombras, esses milênios de sombra. Tanto temos cultivado dentro de nós de egoísmo, de orgulho, e nos compete agora reparar tudo isso através da prática da humildade e da caridade. Por isso nos abençoa, nos ampara, que as palavras e os exemplos de Jesus criem raízes dentro de nós para que possamos, ao transformarmos a nós mesmos, consequentemente ajudarmos a transformar o mundo ao qual temos feito tão mal. Assim seja. Livro de hoje: Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 13, que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala em espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente sentimos-nos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos fazem lembrar de que o maior adversário do Espiritismo é o materialismo. Vejamos como a visão materialista é por vezes sutil e adentra até nos seios religiosos, porque muitas vezes nós achamos que o materialismo fica restrito ao ateísmo, mas não, ele também penetra nas manifestações de espiritualidade muitas vezes. Muitas interpretações no curso dos séculos apontaram para o corpo físico como responsável pelas mazelas humanas. Não se pode levar o texto ao pé da letra. Devemos entender, até racionalmente, que o corpo físico é passivo diante do espírito
que é quem somos. Culpar a vida na terra ou nos dizermos reféns de nossos corpos é fugir da nossa responsabilidade, é ter plantado e agora recusar-se a colher. Com a doutrina espírita e o estudo da reencarnação, aprendemos que ao longo de muitas vidas reforçamos alguns hábitos em detrimento de outros. Enquanto uns se entregavam à animalidade em seus muitos desequilíbrios, outros lutavam contra o egoísmo, enfrentavam dificuldades em nome da generosidade. E esses diferentes modos de ver, diferentes escolhas, geraram e geram suas consequências, com as quais devemos arcar. Deus não é injusto. Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Achar que nenhum de nós tem trabalho a fazer, que somos todos vítimas do meio, é entregar-se à ignorância e, consequentemente, ao sofrimento. Comecemos já, hoje e agora, a nossa reforma íntima, sem desespero, à luz do Evangelho, com bom senso e razão, mas, sobretudo, com amor, sabedores de que Jesus espera por nós de braços abertos para socorrer de 1000 formas todo aquele que aceita sua própria cruz e não se exime de carregá-la, sem culpar a quem quer que seja. Se acreditamos que somos espíritos imortais, vivamos como tal. É óbvio que não é uma lição que diz que as doenças não existem, que muitas vezes certas limitações físicas nos são impostas, pelo corpo, e que não é uma mudança moral que vai mudar, que vai transformar aquele quadro. Mas nós devemos analisar a coisa de modo muito amplo, mais amplo até do que nós conseguimos alcançar, Mas devemos saber que tivemos as nossas vidas pregressas, onde cometemos certamente os nossos erros dos quais, se tivéssemos a lembrança, talvez nos aniquilaríamos em remorso, e nós temos que arcar com as consequências, Não é uma coisa de que Deus pune, Deus castiga, não é isso. Nós desencadeamos isso. E o amor de Deus está no fato de que Ele nos dá repetidas oportunidades de voltarmos a sermos felizes, amorosos, livres, reiteradas oportunidades. Entra aí a questão da reencarnação. Nós voltamos e não voltamos sozinhos, Quantos mentores, quantos amparadores espirituais, Jesus sempre perto de nós, Deus sempre perto e dentro de nós. Quantas pessoas também encarnadas, amigos que nos aparecem na vida e nos ajudam. Então, assim, acharmos que estamos abandonados é também uma ignorância. Não, o sofrimento existe, ele é real, mas Deus está sempre nos amparando, sempre colocando pessoas, nos ajudando para nós resgatarmos as nossas condições de felicidade, que é o que Deus espera de todos nós. Então não achemos que é punição, que é isso ou aquilo, e que estamos fadados ao sofrimento eterno. Nenhum mal dura para sempre. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima.